Alexa, ligar PC. Se você ficou interessado em saber como eu automatizei esse computador usando um filtro de linha de R$ 15 e um switch inteligente de R$ 25, me acompanhe nesse vídeo que foi uma jornada um tanto quanto interessante e algo que pode ser muito prazeroso aí como um hobby para você também fazer no seu dia a dia. E aqui já fica um alerta: automações é algo extremamente viciante. Então, assista esse vídeo com cuidado porque você corre o risco de ficar viciado. Um dos itens mais importantes que a gente vai precisar aqui para esse projeto é solda com estanho. E pela primeira vez eu estou podendo testar a minha estação de solda nova, também que eu comprei lá no AliExpress. Eu acho que eu paguei cerca de R$ 180 nela, mais o frete, né? E eu vou deixar o link aí também dela para vocês. Bom, para começar, a gente vai precisar desmontar o nosso filtro de linha. É um processo bem tranquilo, são 6 parafusos na parte de trás, parafuso Phillips. Dependendo do filtro de linha que você tiver, pode ser que tenha um pouco mais ou um pouco menos, mas no geral o processo é bem semelhante, tá? Então tirou os parafusos, não tem segredo nenhum, e aí você já vai ter acesso à parte interna do produto. Aqui já acessando a parte interna dele, a gente pode ver que a ligação ela é bem simples. Então a gente tem ali a plaquinha USB, que no caso desse filtro de linha especial, ele já tem saídas USB ali 5 volts, tá? Para poder fazer carregamento aí de equipamento eletrônico, né? E também temos acesso ao switch, liga e desliga, e a entrada de energia, tá? Então essa parte é muito importante porque aqui é onde a gente vai fazer a maior parte da nossa modificação. Esse switch que a gente vai usar em específico, ele é um modelo Zigbee. Então ele não conecta no Wi-Fi diretamente, né? Você precisa de um hub Zigbee para fazer uso dele. Mas isso é indiferente, a gente tem esse modelo também com Wi-Fi, tá? A vantagem do Zigbee é que ele reduz um pouco dos dispositivos que vão conectar direto à tua rede Wi-Fi, então isso acaba aliviando um pouco pro teu roteador, tá? Mas ele é um equipamento que usa a rede do Tuya, né? Então a gente pode usar ele com o aplicativo do Tuya, Smart Life ou aplicativos desses semelhantes. E pelo preço, a funcionalidade que entrega é fantástica. Agora olhando aqui o manual que a gente nunca lê, ele é um manual muito simples, né? Ele vem em todos os idiomas, menos português, obviamente. Mas é bem tranquilo de entender ali o processo de ligação, tá? Esse switch originalmente ele é feito para você ligar em interruptores tradicionais, aí que a gente tem em casa, né? Então a gente coloca ele dentro da caixinha ali do nosso interruptor e a gente automatiza uma lâmpada convencional mantendo o switch convencional, né? Eu comecei a automatizar aqui os equipamentos na minha casa, então eu acabei trocando praticamente todos os switches da minha casa por switches inteligentes, né? Então você tem que fazer a troca do espelho, tudo, né? Mas esse switch, a vantagem dele é para quem não quer fazer a troca do espelho original, né? Então você pode manter, de repente você tem um conjunto, né, de suítes aí na sua casa que combina com as decorações e tudo mais, e aí, às vezes você não quer trocar para não perder a identidade visual, né? Então aí dessa forma é uma opção a mais, tá? Além dele ser muito mais barato, né? Normalmente suítes inteligentes aí você vai pagar na faixa de 80, 120, R$ 150, enquanto esse aqui sai por 20 a R$ 30 mais ou menos, né? Como todo bom projetista, a gente não vai precisar desse manual, ou pelo menos é o que eu pensava quando eu comecei esse projeto, né? A gente vai ver depois ali que eu acabo fazendo uma ligação invertida no retorno do switch, mas aí depois eu mostro para vocês ali. Inclusive no final eu vou deixar o esquema elétrico completo, tá? Eu vou desenhar eles ali de uma forma mais didática e aí vocês podem, para quem tiver interesse aí de aplicar e fazer em casa, pode entender um pouco melhor. Aqui a gente já está se preparando para começar a remover os cabos originais. Então é importante tomar bastante cuidado aqui nesse ponto, porque esse plástico do switch ele é bem frágil, então ele pode acabar derretendo
Inclusive isso aconteceu comigo e eu só fui perceber depois, quando eu estava retirando o estanho velho. E essa é uma parte muito importante, remover todo o resquício de estanho velho que ficar ali no local, porque isso pode fazer com que essa solda fria prejudique a fixação da nova solda. Então é importante fazer a remoção. E são detalhes que a gente só acaba aprendendo depois. E eu tive a felicidade de aprender a soldar desde pequeno, porque eu acompanhava meu pai no trabalho dele quando eu era criança. Ele sempre foi eletricista e trabalhava com essa parte de instalações e sempre foi algo que me chamou muito a atenção. Apesar de eu não trabalhar com isso hoje, é algo que eu gosto muito de fazer. Nesse momento eu lembrei que a minha estação de solda agora tem controle de temperatura. Então eu acabo fazendo um ajuste ali na temperatura para evitar que derreta mais o plástico ali do, do filtro de linha. Esse é um detalhe que acaba fazendo toda a diferença quando a gente vai trabalhar com alguma coisa, algum processo mais manual, e a gente tem algumas ferramentas legais, equipamentos legais para fazer, o trabalho acaba ficando até mais prazeroso. Então eu recomendo para quem gosta de se aventurar com esse tipo de trabalho manual, esse tipo de processo artesanal, investir um pouco em equipamento. Não precisa ser muito, como vocês podem ver aí. Eu sou uma pessoa que não gosta de gastar muito com equipamento, apesar de que eu gosto de equipamentos bons, então eu sempre tento procurar o maior custo-benefício possível quando eu estou buscando as minhas ferramentas. E eu vou aproveitar para deixar o link aí também da estação de solda para vocês na descrição do vídeo. Aqui eu já estou terminando de fazer a remoção do estanho e desligando os fios originais ali de alimentação, porque ali é onde a gente vai conectar os fios que vão ser ligados no switch depois. Uma decisão que eu vou ter que tomar, e eu já comecei a pensar nisso, é que se vai valer a pena a gente remover aqueles fios vermelhos que vem original de ligação do USB. Porque aqueles fios eles não são compridos o suficiente para a gente ligar no switch. E um detalhe que eu quero fazer aqui é fazer a ligação do USB separado, né? Então o meu switch ele tem duas entradas, então eu espero ligar o USB numa entrada e as tomadas em outra entrada. E assim eu consigo controlar depois usando a Alexa ou usando o app do TUI, eu consigo ligar e desligar o USB ou as tomadas individualmente. Então aqui a gente já começa a preparar o cabo que a gente vai usar na alimentação. Ele precisa ser um cabo um pouco mais grosso, não pode ser muito fino. Então aqui eu estou usando um fio paralelo que ele é praticamente da mesma espessura do fio original ali do filtro de linha, né? Aliás, que fique bem claro, a gente chama de filtro de linha porque é meio que senso comum aqui no Brasil, mas isso é uma barra de tomada. Como vocês puderam ver ali, na parte de ligação de tomada não tem filtro nenhum, não tem nem fusível. Eu já fiz uma outra modificação numa barra de tomada dessa que tinha pelo menos um fusível de proteção e essa não tem. Então isso é algo que você talvez tenha que levar em consideração quando for fazer esse tipo de ligação, né? No meu caso aqui, eu vou fazer essa ligação para colocar em equipamentos que não têm certa sensibilidade, então eu não preciso necessariamente ser um filtro de linha. Então uma coisa que eu aprendi com esse projeto é o quão é difícil fazer alguma coisa e mostrar para a câmera ao mesmo tempo. Então aqui nesse ângulo vocês podem ver que eu estou fazendo a remoção da capa ali do cabo original do filtro de linha e preocupado com o ângulo da webcam, se ela está com foco, se não está. Aliás, isso é uma das primeiras coisas que eu pretendo modificar aqui no meu setup. Se o canal começar a crescer e der certo, é conseguir uma webcam melhor ou uma câmera melhor ali para filmar de perto o trabalho manual. Mas enfim, né? Só trazer essa observação aqui para vocês, porque não é fácil. O trabalho acaba ficando duas vezes mais lento e pior por conta de ter que ficar na posição ali favorável para exibição na câmera. Apesar de eu gostar de eletrônica, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é decapar fio. E aqui vocês podem ver que na primeira vez eu decapei com o canivete, depois agora estou decapando com alicate. Já tentei usar aqueles decapadores próprios para isso, né? Mas, enfim, é sempre um parto
ter que ficar decapando o fio. Às vezes você tira muita capa, às vezes tira pouca capa. E olha que eu vou falar que eu trabalho com isso junto com meu pai desde que eu tinha, sei lá, aproximadamente 10 anos de idade. Aqui a gente está concluindo já a primeira ligação no switch e a primeira coisa que a gente faz é ligar o positivo e negativo ali, ou as duas entradas de energia, né? Eu falo positivo e negativo porque aqui na minha região a maioria é 110 volts, então um fio é 110 e o outro é o terra, né? Mas esse switch também ele é bivolt, então ele pode ser ligado no 220. Então isso não faz muita diferença, é só uma questão de ilustração ali mesmo do switch, que ele traz o L e o N ali, que é o line e o neutral. Outra coisa que vocês podem perceber que vai dar um pouco de trabalho, eu vou sofrer um pouco com isso, é a dificuldade de colocar mais de um fio no mesmo conector ali do switch. E por isso até recomendo para vocês, quem puder utilizar um conector externo para conectar diversos fios, principalmente ali no N, no neutro, a gente vai ter que ligar 4 fios. Então é o fio de alimentação, os retornos para depois ligar no filtro de linha, os retornos para os switches. Então é algo que não fica muito prático, dá um pouco de trabalho e ainda pode ser que aconteça de escapar aí numa possível movimentação. Não fica muito seguro também. Agora estou mostrando aí qual vai ser a pasta de solda que a gente vai usar. É uma marca qualquer, não tem nada em especial nessa pasta, inclusive, mas trazendo aqui para vocês da importância da gente usar uma pasta de solda durante o processo, porque é essencial para fazer a fixação também do estanho ali no fio e no conector do filtro de linha. Também aqui já tem o estanho que a gente vai estar usando, é um estanho comum também. Se não me engano, esses dois eu comprei numa loja aqui da minha cidade mesmo, que são marcas brasileiras, inclusive. E não tem segredo quanto a isso. A única importância é realmente você usar uma pasta de solda e estanhar o fio antes de fazer a ligação. Então aqui eu já estou passando a pasta de solda, passei no fio, agora estou passando um pouco ali no filtro de linha também. E isso é o que vai garantir que quando a gente for fazer a solda de fato, a fixação vai ser fácil. Não sei se alguém aqui já tentou fazer ligação com solda, mas às vezes acontece do estanho, parece que ele dá uma esfarelada, parece que ele fica com uma cor opaca, né? Perde aquele brilho. Isso normalmente acontece porque o estanho está sendo ou é um estanho velho ou é porque a gente está tentando estanhar sem a pasta de solda. Então eu já estanhei o fio. Agora eu vou aplicar estanho também ali onde está o filtro de linha. Aqui não pode ter muita economia. É legal colocar o estanho suficiente para cobrir toda a superfície. E aí depois que está os dois estanhados, está com estanho no fio e no filtro de linha, a gente encosta os dois. Só encosta o ferro de solda ali em um dos lados e ele já vai derreter o estanho dos dois e já vai fazer a união. Então fica bem mais fácil dessa forma. Aqui é como ficou o resultado final. Eu gostei bastante de como ficou. Ali está um pouco de fluxo ainda, essa parte amarela é um resto do fluxo. Depois a gente pode estar fazendo uma limpeza ali, ou não também, não tem problema se ficar o fluxo ali, ele não é inflamável, não tem perigo nenhum. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro fio, só que dessa vez a gente vai conectar o fio na saída do switch, que é onde a gente vai ligar ou desligar o nosso filtro de linha, e a gente vai estar aplicando a solda do outro lado ali do filtro de linha. Então, como a gente pode ver aqui, eu já estou conectando. O processo é exatamente o mesmo de antes. Então a gente precisa decapar o fio, passar a pasta de solda, estanhar primeiro, aí estanha o fio, estanha o filtro de linha, onde a gente vai fazer a conexão. Não esquecer da pasta de solda, muito importante. Ali, ó, mostrando bem de perto como que eu faço para colocar a pasta de solda lá também. Aí agora aplica estanho no fio. Trabalhar com ferro de solda na temperatura certa é outra vida. E aí, depois de estanhado, basta unir os dois, da mesma forma que a gente já fez anteriormente. Encosta um no outro,
Chega com o ferro de solda ali, o estanho já derrete e já faz a união. E aí eu vou mostrar para vocês bem de pertinho agora como que fica. Gostei bastante do resultado. A solda teve uma aderência muito boa, cobriu uma área bem legal. E essa parte é muito importante porque aqui é onde vai ter a maior corrente passando, né, no nosso filtro de linha. Então, dependendo dos equipamentos que a gente ligar, é onde vai acabar tendo o maior peso aí de passagem de corrente. Então, se a solda ficar com um contato muito ruim ali, isso pode vir a aquecer e dar problemas no futuro. E agora é aquele momento que eu percebi que eu devia ter olhado no manual. Porque apesar de eu ter feito essa ligação algumas vezes, esse switch ele estava um pouco diferente ali na forma de ligação. E aí eu fui conferir no manual. E isso só acabou me confundindo, porque depois foi aonde eu acabei fazendo a ligação errada. Então, eu estava pensando que era do jeito correto, mas quando eu li no manual, eu acabei invertendo o pensamento. E o manual acabou mais atrapalhando do que ajudando. Mas enfim, no final eu mostro para vocês qual que é a ligação correta. Para fazer a ligação do switch, a gente vai usar esses fiozinhos que eu tenho aqui, que são retirados de cabos Ethernet, aqueles cabos de rede convencionais. E aqui o switch ele vai ser utilizado apenas para dar contato, então não precisa realmente ser um fio robusto, que vai ter um alto consumo ali, uma alta carga de corrente. Então é mais tranquilo, pode ser realmente só fiozinhos de contato. E aí eu vou usar isso depois, vou, acabei, vou acabar aproveitando essa ideia para usar depois para o USB também, porque o USB também o consumo dele é bem baixo. Inclusive o fio original que vem já é um fiozinho bem fino. E aí o fio Ethernet vai acabar que vai ajudar bastante nesse caso. Quando eu fui conectar o fio ali no switch de liga e desliga do filtro de linha, eu percebi que ele não estava numa posição muito legal, então eu decidi rotacionar ele para ele ficar com os conectores para o lado de fora. E isso, além de facilitar a minha vida ali na hora de soldar, também vai ficar mais fácil depois para organizar os cabos na saída ali da carcaça. A mudança foi bem tranquila no geral, agora é só parafusar de volta. Ele vem com 2 parafusos. E aí depois eu já estou testando aqui se ainda está funcionando. Assim como fizemos também com o outro cabo, nos fios fininhos a gente também precisa passar a pasta de solda. Diria que aqui é até mais importante, porque no cabo a área de contato é muito maior. Então aqui, se a gente não garantir uma aderência 100% do estanho ali, a gente pode ter problema de ficar soltando, do estanho ficar quebrando, ou a gente ter problema de solda fria depois. Então aqui não custa nada, a gente passa ali a pasta de solda no fio, nos conectores, aplica o estanho, e aí depois a gente só vem com a ligação. Agora nessa posição do switch ali ficou bem melhor. Você mal encosta o ferro de solda, ele já derrete o estanho, já fixa. E aqui de novo a dificuldade de ter que mostrar o que está fazendo. É quase um malabarismo. Achei que o resultado aqui ficou bem legal também. Ali vocês conseguem ver bem a área de contato. E como eu comentei anteriormente, aqui não vai ter nenhuma carga considerável de corrente, então é mais para sinal mesmo, né? Sinal de liga e desliga. Então tá bem tranquilo. Aqui eu já havia me decidido que eu iria realmente trocar os fios do conector USB. Então eu já estou fazendo a remoção dele ali da carcaça. E eu já vou mostrar para vocês como funciona o processo de ligação dele. Confesso que nesse momento eu fiquei espantado em ter pago R$ 16 em um filtro de linha, entre aspas, que vem com um conector USB com essa qualidade de construção.
Aqui eu já começo então a fazer a remoção dos fiozinhos originais. Eu tive que tomar bastante cuidado nesse processo, usar só a pontinha ali do ferro de solda, porque haviam outros componentes ali bem próximo de onde estavam os conectores. E aí agora aquela parte, né, de remoção do estanho antigo. O sugador ajuda bastante nesse processo. E aqui está os fiozinhos que eu vou usar para fazer a ligação do USB. Também são fiozinhos de cabo Ethernet. E aí repete o processo. Passa ele na pasta de solda, posiciona lá no local e ficou dessa forma aí. Então aí é uma ligação bem simples também. Tem os conectores direto ali na plaquinha, então o fio só precisa atravessar de um lado do outro da plaquinha e depois a gente vem com o estanho ali por cima. Agora aplicando o estanho ali com bastante cuidado, para não passar excesso de calor para os componentes que estão do lado. E assim ficou o resultado. Então aí nesse momento eu percebi que atrás tinha ficado com pouco área de contato. Então em cima ficou legal, mas na parte de trás ficou faltando um pouquinho. Então eu resolvi adicionar um pouco mais de estanho ali, para garantir que a área de contato vai ficar numa posição boa aí, para não ter problemas no futuro. Eu tinha percebido que tinha sobrado um pouco de fio, e aí para isso eu peguei uma tesoura lendária que eu tenho aqui. Pensa numa tesoura boa, e aí eu resolvi mostrar para vocês uma emenda que eu fiz nela ali usando super cola e tecido. Aliás, recomendo, super cola e tecido serve para corrigir e consertar qualquer coisa. Muito melhor do que bicarbonato, aliás. E aí já cortando o excesso. E aí mostrando para vocês como que ficou. Gostei bastante do resultado. E acho que vai ficar bem legal. Assim como fizemos nos demais. Agora aqui vamos organizar o cabo ali. Precisa primeiro fazer um ajuste ali na pontinha do fio. Esse fio, como ele é muito fininho, eu gosto de dobrar a ponta dele e colocar dobrado ali no, no switch, onde tem o parafuso, que isso ajuda também a aumentar a área de contato e facilitar ali, não correr o risco que ele vai ficar preso de uma forma ruim e possa se soltar no futuro. Então aí já são os últimos fios que a gente vai conectar no switch. E nesse momento é um dos momentos que começa a parte ruim. É a parte da gente ter que colocar vários fios de diferente espessura, diferente tamanho, dentro de um espaço limitado ali do switch. Aqui onde eu recomendo para vocês, se vocês tiverem aqueles conectores externos, eu ainda quero comprar um lote daqueles, eu vi com uns preços legais no AliExpress. Acho que vale a pena, facilita o trabalho aqui, além de ficar mais seguro também. Agora já finalizando aqui, apenas ajustando os parafusos. Depois de um certo tempo de briga, consegui colocar todos os fios dentro dos buracos ali dos conectores. E aí agora vamos para a parte de montagem. Então agora a gente já pode voltar ali a fixar o USB de volta dentro do filtro de linha. E essa parte para mim é uma das partes mais satisfatórias que tem. Quando a gente está montando de volta os equipamentos, talvez porque o nosso cérebro começa a receber uma carga aí de dopamina, de recompensa, mas para mim é uma das partes mais prazerosas que tem você montar de volta as coisas e aí você finalmente poder testar se o que você fez deu certo, se ficou bom, se você vai ficar contente com o resultado ou não. Eu gosto muito desse processo de montagem.
Aqui também não tem muito segredo, só colocar de volta os parafusos nas posições originais. Mais uma vez ali a preocupação de estar sempre mostrando o que está fazendo. Apesar de que nessa parte eu não coloquei na webcam porque o foco não tinha ficado legal. E agora aqui para finalizar, eu vou passar algumas voltas de fita isolante nesse chicote, porque como a gente tem uns fios muito fininhos ali e a gente tem muitos cabos conectados nas mesmas entradas ali do switch, eu percebi que poderia ficar meio frágil ali a ligação e uma possível desconexão ali, de repente, conforme vá se movimentando os fios. Então aí eu passo só algumas isolantes para segurar tudo no lugar. E aqui a gente já tem o resultado final. Então ali a ligação. Nesse momento aí é importante observar que tem o cabo ali do switch está ligado no conector errado ainda. Eu tinha ligado no conector de linha, mas o correto é ligar no conector de fase. E aí eu percebo isso depois quando eu estou testando. E aí quando eu vou fazer o desenho final, eu já faço esse ajuste. Então aqui eu já comecei a recortar as imagens ali para preparação para o desenho final. E eu vou deixar vocês aqui com o processo de desenho e eu volto para comentar mais no encerramento. Então foi assim que ficou a ligação. Então ali a gente tem a entrada da fase e do neutro, no L e no N do switch, representada pelas cores marrom e azul. E aí vocês podem ver que o neutro também é conectado a uma das entradas ali do USB e também a uma entrada das tomadas do filtro de linha. Assim como ele também é o retorno do switch. Então foi essa ligação que eu tinha feito errado. O retorno do switch eu tinha colocado na linha e não no neutro. E aí as outras ligações acredito que são mais intuitivas ali e elas estão bem claras também no manual. Aqui já é o processo de funcionando no Tuya. Então a gente tem aqui a ligação individual das tomadas e do USB. E aí mostrando para vocês o botão físico ainda continua funcionando. Quando liga e desliga o botão físico ele também sincroniza lá com o aplicativo. E aí a gente encerra por aqui. Muito obrigado para você que ficou até o final. Vou deixar o link aqui de todos os materiais que a gente usou aqui na descrição. São links de afiliado, então se você comprar pelo link você acaba ajudando aí o crescimento do canal também. Considere se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Pretendo trazer vídeos de outros assuntos, até de assuntos que é mais a minha área, como a parte de engenharia de software e programação. Até a próxima!